É. Eu dou a nota e a gente vê o que faz. Ai, minhas pernas. Ok. Ai, meu Deus do céu. Olá, você da TV Cultura Brasília, está no ar o TVC Manhã desta sexta-feira, sextou com Seleção Brasileira para você que está ávido de futebol, né? Nessa sexta-feira, dia 19 de junho de 2026. Seja muito bem-vindo, vamos juntos até às 11h30 da manhã com muita informação para você, informações aqui do Distrito Federal, informações também do Brasil, informações, tudo, enfim, tudo que você precisa saber que vai impactar seu dia, aquilo que é importante. Temos hoje convidado, temos hoje agenda cultural, tem muita coisa para passar. Vamos dar uma olhada no trânsito, vamos colocar o nosso trânsito na tela nesta manhã, né? Aqui você vai ver imagens da EPAR, agora virou para a EPGU, você vai ver imagens da EPGU nesse momento, trânsito fluindo tranquilamente, o pessoal que está pegando o sentido Unieuro, né? O pessoal que está seguindo o sentido Unieuro aí, trânsito tranquilo, pelo menos nessa imagem que a gente está vendo aqui, para outros pontos também está sossegado. Aqui nós temos a região da EPNB, né? Pelo que dá para ver aqui, tá ali tudo verde e amarelo. Um vento para cada pessoa hoje, hein? Mas tá meio retida, né? EPNB, olha só que coisa, EPNB hoje está um pouquinho retida por ser sexta-feira. Tem muitos veículos, né? Provavelmente muitas pessoas pegando o carro hoje justamente porque pretendem ver o jogo da Seleção Brasileira depois do trabalho, né? Mas lembre-se, se você for assistir o jogo da Seleção Brasileira, é importante que você tome cuidado, né? Que você não beba, né? Se você pretende, enfim, consumir alguma bebida alcoólica, alguma coisa, que eu não aconselho fazer isso, mas se você for fazer, peça pelo menos um Uber para você tanto ir quanto voltar para sua casa. Muito mais seguro, muito mais tranquilo para você poder andar. E não pense você, não, é só uma garrafinha, é só uma latinha, não. Independente, se é uma garrafinha ou uma latinha, não importa. Peça Uber para você voltar. Uber, 99, enfim, a empresa que você quiser. Você volta para cá de ônibus, vai de Urb também. Vai de Urb também, sei lá, vai de qualquer empresa aí que você quiser. Mas não vá dirigindo para casa, pelo amor de Deus. Israel Pinheiro, você vai ver imagens da Israel Pinheiro aqui. Trânsito fluindo, pessoal aí próximo aí a Águas Claras, né? O pessoal que segue reto aí vai para Águas Claras. Trânsito fluindo tranquilamente nessa manhã também aqui na região de Israel Pinheiro. Por fim, a gente tem aqui a Épea com a IPTG, né? Épea com a IPTG, mesma coisa também, tranquilo, favorável nessa manhã de sexta-feira, manhã de Copa do Mundo, como eu falei, muita gente se preparando para a nossa querida Copa do Mundo nessa sexta-feira à noite, que a tendência é, né, que a seleção ganha de 4-0. Mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso com o Brenner Vasconcelos. Vai conversar com o Brenner Vasconcelos a partir das 11h30 da manhã. A pessoa lá no suíte falou assim para mim, nossa, você está muito otimista. Não, é a realidade, vai ter que ganhar de 4-0. Eu estou vendo aqui no cruzamento do Gilberto Salomão ali, né? Tá meio retido ali também, a Soft Sul também tá meio complicado. Então, olha lá, Gilberto Salomão, por conta do semáforo, fica um pouco retido mesmo, né? Neste momento, então é bom, vai com calma, mas eu vi uma outra câmera também ali na Soft Sul. Vamos colocar rapidamente a Soft Sul? Ou saiu aquela imagem Saiu, né? Saiu aquela imagem da Soft Sul, que pena. Porque atrás, gente, lá na região da Soft Sul, na parte de trás, tem um caminhão parado na faixa da direita, tá? Lá na faixa da direita tem um caminhão parado, só que tá na parte de trás, que a câmera virou aqui pro sentido Park Shop. Então você que tá passando pela Soft Sul, cuidado na hora que você for tentar entrar, por exemplo, nas demais regiões, lá no Casa Park, enfim, você que for pegar, né, a direita aqui, vai com calma, porque tem um caminhão parado na faixa ali no acostamento. Isso dificulta um pouco ali o trajeto dos veículos, tá? Então vai com calma
nessa manhã, né? Enquanto o pessoal está mexendo aqui, eu estou falando com você, eu estou olhando aqui, eu estou olhando lá, estou olhando o retorno, estou olhando tudo para dar as informações para você. 11h05 e no TVC Manhã você também confere que Polícia Civil combate esquema interestadual de golpes virtuais. A gente vai receber hoje também Daniel Jacaré para falar um pouco da exposição Perder a Bola que está acontecendo aqui no centro, em Brasília. Muito bacana, daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. E também é dia de agenda cultural com Isis Tainá. Essas e outras você confere agora que o TVC Manhã está no ar. Bem, estamos de volta agora, em definitivo, para você até às 11h30. Vamos lembrar, né, gente, que você está com a gente mandando sua mensagem no nosso telefone, DDD 619-9116-9150, QR Code no canto aqui para você participar. Eu estou aqui com o WhatsApp nosso já aberto, a gente já está recebendo as mensagens. Ontem nós recebemos aqui o Denis mandando mensagem para a gente, né? Bom dia aos melhores jornalistas, abençoado seja, e mandou uma foto para a gente. O Denis ontem estava comendo o que ontem aqui? Ele estava comendo, um feijão preto, uma carne de panela e um arrozinho aqui de boa. Não sei o que o Denis está comendo hoje. Ô, Denis, arranca, tira esse pé do chão, Denis. Não pode ficar com o pé no chão, não. Tá frio, rapaz. Tá frio, Denis. Tem que arrancar o pé do chão, faz mal, viu? E o Denis hoje mandando pra gente aqui, mostra a sua força, Brasil. Bom dia aos amigos do TVC Manhã, vamos que vamos. Mandou mais uma foto pra gente. Eu vou mandar aqui pro nosso querido Brenner, para ver depois se ele consegue passar. Porque ontem não deu para passar a imagem por conta da correria, muita coisa acontecendo, tudo, aí não deu para passar a imagem ontem. Mas a de hoje eu já mandei para o Brenner aqui. Se a gente conseguir der tempo hoje para a gente passar, a gente passa. Lembrando que você pode participar com a gente também, assim como o Denis mandou foto para a gente, mandou mensagem para a gente aqui, né, da participação dele. Temos aqui nossas redes sociais para você mandar mensagem, QR Code na tela também. É só você posicionar o seu celular nesse QR Code e você participa conosco, tá? 11h07 agora, 11h07, e a Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira a Operação Know-How para combater um esquema interestadual de golpes virtuais. A ação foi realizada no município de Barra, na Bahia, com apoio da Polícia Civil baiana. Um homem de 36 anos foi preso preventivamente. Também foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. Equipamentos eletrônicos recolhidos vão ser agora periciados para aprofundar as investigações. Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava anúncios falsos de prestação de serviços publicados em plataformas digitais. As vítimas eram atraídas por ofertas de instalação de forro em PVC e faziam pagamentos antecipados por Pix. Depois de receber os valores, os suspeitos interrompiam o contato e não executavam os serviços prometidos. As investigações começaram após denúncia de uma vítima aqui do Distrito Federal. A Polícia Civil, então, identificou mais de 20 ocorrências semelhantes, indicando, inclusive, a atuação de um esquema criminoso em diferentes estados. De acordo com os investigadores, os envolvidos utilizavam conhecimentos técnicos na área para dar aparência de credibilidade às negociações. As apurações elas também apontaram o uso de contas bancárias e chaves Pix em nome de terceiros, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro. Durante a operação, policiais apreenderam aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais que podem ajudar na identificação de novos envolvidos e também de novas vítimas. E, evidentemente, como essa situação ela tá muito grande, porque existe a possibilidade também de ter golpes em diversos outros estados também, então as investigações elas seguem. Inclusive, se você chegou a cair nesse golpe, né, pessoal se passando aí por questão de forro PVC e tudo, e você entregou um dinheiro antecipado para essa pessoa via Pix, né, utilizando aí aplicativo de mensagem, seja Facebook Messenger, seja WhatsApp, enfim, não interessa qual foi, mas você sentiu que você caiu nesse golpe, é importante que você faça, né, enfim, o registro, né, da ocorrência. É importantíssimo que você faça o registro da ocorrência, exatamente para que a Polícia Civil possa investigar e possa encontrar, quem sabe, ainda mais pessoas. Se você tiver print, se você tiver a mensagem, tudo bonitinho, guardado, melhor ainda, né? Então ajude a Polícia Civil a localizar essas pessoas que acabaram cometendo aí uma série de crimes, né? Só aqui no Distrito Federal foram 20 ocorrências, e para você ver,
Hoje, muito por conta da questão do telefone, facilita muito você mandar uma mensagem ou outra ali, né? Acabou o quê? Acabou que a pessoa, ela cometia esse crime diretamente da Bahia, né? E também, como existe também a possibilidade de você pegar um chip de outro estado, né? Com um DDD de outro estado, né, facilita ainda mais. Então, a pessoa pode se passar como se fizesse parte aqui do Distrito Federal, sendo que, na verdade, não faz parte, né? Então, tome bastante cuidado. Por esse motivo, gente, toda vez que alguém pedir dinheiro para você antecipado, pedir alguma coisa antecipada, não caia nessa, tá? Adquira, compre o serviço, adquire o serviço, enfim, tudo, mas nada antecipado. Depois que a pessoa executar o serviço, você paga como qualquer local, né? Não é assim que funciona? Dificilmente alguém paga um serviço ainda não feito antecipado, né? A não ser que você confie muito na pessoa. Agora, se você não conhece, não faça um negócio desse, né? 11h10 agora, a gente recebeu um oi aqui também do... que é isso, cara? Do Correia. Mandamos um oi do Correia aqui também. Muito obrigado, Correia, por ter mandado mensagem pra gente aqui, tá? 11h11 agora, e uma operação de grande porte mobilizou as forças de investigação nessa sexta-feira e colocou sob apuração um suposto esquema que teria atingido diretamente servidores públicos aqui do DF. A investigação ela envolve órgãos públicos, instituições financeiras e empresas privadas, além de nomes que já ocuparam cargos de destaque na administração pública. O Brenner Vasconcelos vai contar toda essa história para você na tela. Uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Distrito Federal foi deflagrada na manhã desta sexta-feira para investigar um suposto esquema de descontos irregulares em folhas de pagamento de servidores públicos do DF. A ação tem como alvos instituições e pessoas suspeitas de participar do esquema, entre elas o Banco de Brasília, a Secretaria de Economia do Distrito Federal, o Instituto de Previdência dos Servidores do DF e a empresa PicPay, e a Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal. As investigações apontam que o grupo teria utilizado mecanismos ligados à folha de pagamento dos servidores para realizar as operações financeiras que agora estão sob análise das autoridades. A operação busca reunir provas e esclarecer a participação de cada um dos envolvidos. Entre os investigados estão o ex-secretário de Economia do Distrito Federal, Ney Ferraz, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor do PicPay, Eduardo Simões. Segundo a apuração, o suposto esquema teria sido beneficiado por um decreto distrital publicado em 2024. A chamada Operação Juro Zero aponta que descontos eram realizados diretamente nos contra-cheques dos servidores para quitar transações apresentadas como sem juros. No entanto, as investigações indicam a existência de cobranças que estariam sendo feitas de forma disfarçada. Ao todo, foram cumpridos 50 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e também nos estados de São Paulo e Paraná. A Justiça ainda determinou o bloqueio de quase 90 milhões de reais em contas ligadas à PicPay e à Associação dos Servidores Públicos do DF. Os investigadores apuraram possíveis crimes contra a economia popular, publicidade enganosa nas relações de consumo, inserção e alteração de dados em sistemas da administração pública, além de corrupção ativa e passiva e organização criminosa. O caso segue sob investigação e novos desdobramentos não estão descartados. Exatamente, novos desdobramentos não estão descartados, então se a gente tiver novas atualizações, novas informações sobre esse caso, nós vamos trazer aqui para você na tela da TV Cultura Brasília. Agora são 11h13 e vamos falar do nosso aplicativo. Você que quer baixar o nosso aplicativo da TV Cultura Brasília, faça agora. Aproveite que está mostrando na tela para você. Temos aí, ó, TV Cultura BSB. Se você digitar exatamente isso, TV Cultura BSB, em uma das lojas de aplicativos, seja na Play Store, seja na App Store, lá naquela lupinha, sabe? Não tem a lupinha lá que você pesquisa o nome do aplicativo, quando você quer baixar o WhatsApp, você quer baixar Instagram, TikTok, quando você clica na lupinha lá, você digitou essa palavra, TV Cultura BSB, você consegue encontrar nosso aplicativo. É muito mais fácil de você localizar assim. Mas se você tiver com preguiça de digitar, posicione a câmera do seu celular nesse QR Code nas lojas aí, se você for Android Play Store, se você for iPhone App Store. Sabe por quê? Você vai ter muitas vantagens ao baixar nosso aplicativo. Primeira delas, você vai poder acompanhar notícias se você quiser. Mas eu acho que a principal vantagem, eu acho que o melhor de tudo é você poder ver a nossa programação. A programação da TV Cultura Nacional e também da TV Cultura Brasília, igual está mostrando na sua tela aí agora. Agora não está mostrando mais, porque foi para um site aí, né? Mas daqui a pouco vai mostrar a programação de novo. Você vai ver usando o aplicativo aqui e você vai ver a gente vendo
o desenho do Simon, porque o que acontece? Às vezes você não está em casa, você está na rua, você quer nos acompanhar. Ah, mas não estou com a televisão. Não, nesse momento não estou com a temida antena. Né? A temida antena, não estou com a temida antena nesse momento. Não tem problema. Você baixa o aplicativo, entendeu? Você vai lá, baixou o aplicativo, ó, botou aqui e vai estar funcionando bonitinho para você. Ó. Já tô aqui com ele. Ó. Você não vai conseguir ver porque está longe. Entendeu? Você está longe. Eu não vou desenquadrar dessa vez. Mas está aqui, está mostrando aqui, ó. Bonitinho para você aqui, ó, tá mostrando a tela aqui. Daqui a pouquinho vai mostrar eu aqui também, ó, porque tem um pequeno delay aqui normal, delay internet, negócio normal. Mas de toda maneira você vai conseguir acompanhar a gente aqui, todas as notícias, perdão, e todas as principais informações para você. Agora eu estou aparecendo aqui, ó. Agora eu estou aparecendo aqui para você, tá vendo? Então baixa o nosso aplicativo TV Cultura BSB nas principais lojas. E agora eu estou tentando sair aqui, não consigo sair, o negócio tá daquele jeito, hein? E, gente, agora é hora de alegria, agora é hora de descontração, agora é hora de saber o que vem. Ai, nossa, tá doendo, viu? A par da injeção que eu tomei na terça-feira tá doendo mais ainda, é impressionante, né? O Bezetacil parece que ele dói depois que os dias passam, né? Não dói na hora da aplicação, no primeiro dia tá tudo bem, mas à medida que o remédio vai agindo, parece que ele vai doendo mais ainda. É nesse clima de Bezetacil e de muita gripe, você vai ver a agenda cultural com Isis Tainá e solta. Sextou e a sua agenda de cultura está completa de dicas. Confere o que preparamos para vocês no dia de hoje. Neste domingo, o Complexo Cultural de Planaltina recebe o espetáculo Conjugação da Terceira Pessoa. A montagem gratuita inspirada na obra da cantora Lorde. Acompanha 5.000 mulheres em uma jornada de memórias, reflexões sobre o amor e identidade. As apresentações acontecem às 14h16, com ingressos disponíveis pelo Simpla. O Sesc Taguatinga Norte promove nesse sábado, a partir das 17h, mais uma etapa do Circuito Sesc Tradições Juninas. A festa terá comidas típicas, brincadeiras de banda chamego, mágico, grupo texano e a quadrilha Arcanjos do Cerrado. A entrada é gratuita. E no domingo, a W3 Sul recebe o Circuito Sesc Tradições Juninas, com programação gratuita para toda a família. O encontro conta com Dichelde, shows de sol para chamegar e Thaís Gomes, além de apresentações de quadrilha junina entre a 504 e 505 Sul. No SESI Lab, no Setor Cultural Sul, o fim de semana traz oficinas, experiências interativas e o Festival Brasileirices. A programação acontece no sábado e no domingo, das 10 às 19. A entrada é gratuita no sábado e tem valor popular no domingo. O Na Praia Festival segue movimentando o setor de Clube Sul. No sábado, a programação é voltada para as crianças com o Arraiá dos Rosa. Já no domingo, o público curte os shows da banda Eva e Nossa Galera, às margens do Lago Paranoá. Os ingressos estão à venda pela R2. Nesse sábado, às 16 horas, o Boulevard Shopping Brasília recebe mais uma edição do Clube dos Pequenos Leitores. A convidada é a escritora Gabi Vasconcelos, que apresenta o livro Minha Brasília, em uma tarde de contação de histórias, oficina criativa e sessão de autógrafos. A entrada é gratuita. O Museu Nacional da República abre neste sábado, às 19 horas, as exposições que celebram os 20 anos da instituição. As mostras reúnem mais de 250 obras de importantes nomes da arte brasileira e tem entrada gratuita para o público. O Centro de Ensino Médio do Gama recebe neste sábado o DF Instrumental Fest. A partir das 16, o evento gratuito traz apresentações do grupo Zenga Baque Angola, do guitarrista Lúcio Maia e do violonista Cairo Vitor, além de intervenções poéticas da banca de poetas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Seguiu alguma dica? Marca a gente lá no Instagram que vamos adorar acompanhar. É com você, Tibério. Opa, que coisa boa. Estou recuperado, gente. Só me deu uma pequena crise de tosse antes, viu? Mas estamos recuperados devidamente. Estamos nos recuperando, na verdade, né? Estamos melhorando, graças a Deus. 11h19 e no próximo bloco vamos receber Daniel Jacaré para falar sobre a exposição Perder a Borda, um assunto muito bacana que a gente vai falar. Ah, temos a foto do Denis, né? A gente ir pro próximo bloco, vamos colocar a fotinha, tá aqui. Ele aqui, ó, com a camisa da seleção brasileira, camisa azul da Azar, Denis. Ah, não.
camisa azul dá azar, não pode, tem que ser a camisa amarela. Tem que ser a camisa amarela, né? Não tem jeito não. Pelo menos eu acho que a camisa azul dá azar. Mas eu tenho aqui a minha camisa amarela, que já estou com ela aqui, porque daqui a pouquinho eu vou lá pro TVC Sport, com o Breno Vasconcelos, tá aqui, eu vou botar essa camisa aqui. Será que fica bom a camisa amarela no Denis? Deixa eu ver se fica boa também aqui. Peraí, deixa eu botar a camisa amarela no Denis aqui. Vamos ver como que fica aqui. Peraí, gente. Ficou boa também? Não dá pra ver, né? Ficou melhor com a amarela, não ficou, não? Eu acho que o Denis ficou melhor com a camisa amarela, rapaz. Aí, ó. Acho que ele ficou melhor. Vamos... Ô, Denis, camisa amarela, Denis. É tradição, não tem jeito, não. É igual o Corinthians. O Corinthians é preto e branco, não tem jeito. A gente se vê no próximo bloco para falar com o Daniel Jacaré na exposição Perder a Borda. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta agora que são 11 horas e 24 minutos, 11h24 dessa manhã de sexta-feira, sextou. E hoje, evidentemente, sextou com muita alegria, com muita descontração. Você já viu a agenda cultural. Só que
Além das opções da agenda cultural, nós temos também algumas opções maravilhosas aqui em Brasília. Estou com ele aqui, Daniel Jacaré, justamente para falar sobre a exposição Perder a Borda, que está acontecendo aqui pertinho da TV Cultura Brasília. Você vai entender tudo isso, como que vai funcionar, como que é, enfim, tudo isso, e vai até o dia 28. Então você tem até o dia 28, nós estamos no dia 19 agora, faltam o quê? 9 dias então para acabar, gente. Então tem tempo demais para você poder ir lá, curtir e tudo. Muito obrigado, Daniel, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite também na TV Cultura. É um prazer estar aqui. Tranquilo. Eu queria entender como que funciona, então, a exposição, porque a exposição é uma exposição imersiva. Se se trata de algo imersivo, significa que as pessoas podem interagir diretamente com as obras, é isso? Exatamente. Na verdade, ela tem basicamente duas partes na exposição. Uma são os quadros, que são 30 quadros inéditos, feitos exclusivamente para a exposição. E depois que você visualizou os quadros, você entra na instalação, que é ali na parte superior do Espaço Renato Russo, no segundo andar, que tem uma sala que ele chama Sala Aquário, toda de vidro. Então lá dentro tem uma série de tecidos e planos. Eu não posso estender muito aqui porque eu não vou revelar a surpresa, né? Mas lá você literalmente entra dentro da composição. Em outras palavras, você atravessa a borda do quadro, você perde a borda, que é o nome da exposição. Interessante, cara. Ou seja, nós temos de um lado, então, a exposição tradicional visual, que a gente vê, admira os quadros, né, as suas obras, mas depois a pessoa, ela literalmente meio que sai do quadro que ela viu. De onde que surgiu essa ideia? Olha, desde dezembro do ano passado, a Mônica Tachotti, que é a minha curadora, a gente tem feito acompanhamentos semanais, né, para a gente fechar a poética, fechar esse conceito. E ela foi muito incisiva. Ela falou assim: Jacaré, eu quero que tenha uma instalação imersiva. Então a minha cabeça ela já estava processando sobre temas, sobre o que seria, instalação, o que fazer, né? Eu já estava ciente do que eu ia produzir nos quadros, né? Então para mim foi na verdade só um estalo que agora é comigo, porque eu já estou acostumado a fazer, digamos assim, murais, desenhos nas paredes, né? Que são grandes, que trabalham com essa imersão por conta da perspectiva, da escala. Aí, poxa, por que não fazer isso com tecidos e planos? Aí a gente entra de fato, né? Aí, que interessante. Seria como se fosse uma extensão das obras que foram vistas lá embaixo? Com certeza. Na verdade, as obras elas também estão em cima, só que fora dessa sala aquário. Interessante. É tudo lá em cima, mas sim, exatamente. Interessante. Bom, como se trata então de algo imersivo, sensorial, utiliza bastante também a audição, utiliza bastante tato. Quais são os sentidos claro, os sentidos que você pode passar, porque a gente não pode dar muito spoiler, porque Exato. Você tem que ir. Você que está assistindo a gente tem que ir lá no Espaço Renato Russo, aqui pertinho aqui da TV Cultura, no Espaço Renato Russo, tá? Você vai lá e você vai ver a exposição. A gente não vai dar muito spoiler, se você quiser conhecer de verdade, você vai lá. Mas o que você pode passar pra gente desses sentimentos assim? Vamos lá. Tato, a gente tira também um sapato, como que funciona? Não, na verdade, é claro que o visual ele é mais importante, mas existe um percurso que você faz, né? E o tato ele é possível porque você pode tocar nos tecidos, mas os tecidos, ora eles estão mais afastados, ora eles estão mais estreitos, né? Então você interage com o espaço. E como eu trabalho com camadas, então não é só um tecido com uma representação, são várias camadas. Então você consegue meio que interagir. Lembra aqueles livros que a gente olhava e tinha que ficar zarolho para ver em 3D? Basicamente tem essa dinâmica também. Que interessante. Então esse percurso faz com que a gente, de fato, interaja. Que interessante, que interessante. Então como que vai funcionar então, Daniel? Nesse caso, a pessoa ela chega no Espaço Renato Russo aqui na região da DAP3. A entrada é gratuita? Como que funciona? É gratuita. A visitação ela funciona de terça a domingo. Segunda ela fecha, das 10 às 20 horas. É gratuito, livre, só aparecer lá. E aí, uma coisa importante, tem alguns dias nessas últimas semanas, né, que eu estou fazendo visitas guiadas. Ah, né? Legal. Então, eu vou fazer uma visita guiada domingo agora, às 15h30. Né? Vai ter uma visita guiada no meio da outra semana, só que eu vou divulgar no meu Instagram com mais calma. Muito bacana. Então, inclusive tem o seu Instagram, né? Sim. É o @Daniel Jacaré. Exato, tudo junto. Sem o acento, né? Tudo bonitinho. @Daniel Jacaré, tudo junto, sem acento. Exatamente. Então, vocês quiserem procurar mais detalhes exatamente sobre a exposição Perder a Borda, você pode ir atrás do Instagram também do Daniel Jacaré, que é @Daniel Jacaré, tudo junto. Além do Instagram, tem outras redes sociais também? Tem o site, né? Que é www.danieljacaré.com.
né? Mas o Instagram, ele é o mais atualizado, ele é o mais dinâmico, então... Consegue trazer mais informações. E pelo Instagram tem o link para o site e para as outras mídias também. Show de bola. Bom, conversei então aqui com o Daniel Jacaré, ele que é o artista por detrás, o principal artista por detrás da exposição Perder a Borda, uma exposição muito bacana que sai daquilo que é normal. Ou seja, não é só uma exposição que você só vai ver e vai curtir, você também vai poder sentir e vai ter sensações diferenciadas aqui no Distrito Federal. Daniel, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bruno. Sempre que precisar, nós estamos aqui de portas abertas para você, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Você vai ficando agora com ele, nosso querido Brenner Vasconcelos, no TVC Esporte. Um beijo para você. A gente se vê na segunda-feira. Se Deus abençoar, todo mundo recuperado, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Até mais.
torcedor, TVC Esporte chegou, o Tibério com muita alegria. Hoje tem Brasil, rapaz. Hoje tem Brasil, Hoje tem o Brasil pra gente acompanhar nossa querida seleção. Com certeza, esperamos que nos dê orgulho hoje. Pelo amor de Deus, a gente precisa de uma alegriazinha, né? 4-0. 4-0. Esse pra mim também é o melhor placar daí pra cima. Exatamente. Né? O Denis o Denis estava acompanhando o TVC Manhã, o Denis mandou ali o palpite dele, mandou 5-2. Eu acho legal, só que assim, o Brasil não pode tomar 2 gols. Não pode tomar A gol. seleção brasileira não pode tomar gol, porque a gente vai precisar desse saldo justamente pensando numa possível primeira colocação, caso fiquemos empatados com a Escócia. Exatamente, tem que olhar todo o contexto. Contexto geral. Vamos colocar na tela já os jogos de ontem. Tivemos jogos interessantes ontem, né? E aí a gente tem aí a Tchequia que ficou empatada com a África do Sul. México conseguiu uma grande vitória para cima da Coreia do Sul, bem apertadinho mesmo, jogo lá e cá. E aí a Suíça vencendo por 4-1. E esses 2 jogos aqui interessantes, viu, Tibério? A Suíça mostrou muita qualidade e o Canadá mais ainda. Absurdo, hein? Mais ainda, um absurdo o que jogou o Canadá, realmente, né? O que você achou aí desses jogos, seus destaques aí, Tibério? Bom, vamos lá. Acabou que Tchequia e África do Sul acabou ficando no empate, né? A gente percebe que nessa Copa, muitos jogos eles têm de fato empatado mesmo. No caso de México e Coreia do Sul, acho que deu a lógica. México já era uma seleção que, na minha ideia, porque, sendo bem sincero para você, entre as 3 seleções que estão comandando, digamos assim, a Copa, que são os anfitriões da Copa, para mim o México seria a seleção que teria mais chances entre as duas, entre Estados Unidos e Canadá. O que me chama a atenção é que o primeiro jogo o México deu uma sofridinha e nesse segundo jogo contra a Coreia do Sul, placar meio magro de 1-0, né? É impressionante você ver esse resultado, mas mais uma vez prevalecendo aquela lógica que a gente vem conversando há um certo tempo, que quando tem a primeira parada técnica, as seleções, o jogo parece que muda completamente. É impressionante você ver essa mudança. No caso da Suíça também é a mesma coisa. A Suíça no primeiro tempo ficou um jogo um pouco mais amarrado ali com a Bósnia, mas depois parece que no segundo tempo eles deslancharam e começaram a fazer gol. Para lá e Canadá nem se fala, né? É impressionante você ver esse resultado de Canadá. Inclusive o Jonathan David também, o segundo jogador, meteu um hat-trick nessa Copa do Mundo, né? Depois do Messi. E nesse jogo também tivemos uma fatalidade horrível, né? O jogador Koné, né, do Canadá, que inclusive estava jogando muito bem, tomou uma entrada dura e que fraturou a perna, ficou igual a do Anderson Silva, né? A carinha dele realmente dá uma dó, porque ele não consegue. Eu acho que ali na hora, Tibério, pesou mais pra ele a frustração de saber que estava fora da Copa do Mundo do que a dor, porque ele olha assim, ele fica tipo, ele vai com a mão na testa assim, sem acreditar que aquilo ali aconteceu. E outra, vem num jogo com uma goleada dessa. Uma goleada, num jogo que não precisava, inclusive o jogador do Catar fica meio desestabilizado, porque foi uma entrada dura, que pega ali a perna dele, dá aquela prendida ainda no gramado, mas não precisava, né? Um jogo com o Canadá vencendo por 6-0, segundo tempo não precisava. Assim, de verdade, tá dando a lógica. Catar vai ser a seleção que vai ser mais uma vez eliminada na primeira fase, praticamente sem fazer gol e praticamente sem vencer. Tomaram 2 vermelhinhos, né? Pra ficar esperto também. Exatamente. Ali tivemos também um jogador da Bósnia expulso, né? O que fez com que a Suíça abrisse espaço. A Suíça fez 2 gols depois da expulsão, né? Então, essa goleada resultou muito por conta das expulsões também. E temos mais jogos hoje, Tibério. São jogos importantes, né? Pode colocar na tela pra gente ver. Que agora já começa meio que a definir quem vai ser primeiro colocado, quem vai ser segundo. Exceto, por exemplo, o grupo da seleção, que vai pegar realmente quem vai ser primeiro e último. Primeiro e segundo, no último jogo, na última rodada do nosso grupo, nesse caso. Exatamente. E aí também, né, a gente pode colocar na tela já os jogos de hoje, né? Os jogos de hoje que, inclusive, né, são jogos interessantes, grupo D e grupo C, que é o grupo do Brasil, né? Então vamos ter Estados Unidos e Austrália, né? Jogo interessante pra gente ver se os Estados Unidos vai manter aquele nível, né, Tibério? Exatamente. Eu tinha falado que Estados Unidos tinha sido, na primeira rodada, o melhor jogo. Sim. Depois eu troquei a minha opinião colocando que foi, e realmente foi Inglaterra. Mas é porque eu acho que em questão de performance do time, vamos tirar a Alemanha, porque a Alemanha pegou um time, né, complicado muito também. Mas é difícil também, Brenner, porque se você for parar pra pensar, era pra Espanha ter feito isso contra Então, mas aí que tá, eu acho que foi realmente a Alemanha pegou um jogo ali onde a seleção menor estava desestabilizada. Que não foi as outras que a gente elogiou muito, que foi o caso de Cabo Verde, que muito organizado, né? Existem seleções menores muito organizadas. Mas eu acho que, olhando individualmente ali, cada jogador,
ou no time, no contexto geral mesmo, os Estados Unidos apresentou o melhor futebol. Também achei. Foi devastador assim, o que os Estados Unidos fez. Não só eu achei um bom futebol, como eu achei surpreendente ser um bom futebol. Sim. Porque não é aqueles Estados, não é aquela seleção que deu trabalho pra gente, por exemplo, na Copa das Confederações, que a seleção teve que virar com o gol de cabeça do Lúcio, lá no finalzinho do jogo. Exatamente. Aquela seleção era uma seleção muito forte. E outras vezes também os Estados Unidos deu muito trabalho, né? Exatamente, impressionante. E a tendência é que dê, evidentemente, Estados Unidos, apesar que a Austrália é uma coisa interessante, né, para você ver como que é o futebol. A Austrália, ela deixou de jogar dentro da sua confederação para poder evoluir seu próprio futebol. Sim. E você vê uma seleção que realmente evoluiu, saiu da sua confederação, foi para a Confederação Asiática e ultimamente cresceu muito. Quase todas as Copas está praticamente, né? Em todas as Copas. Exatamente. É impressionante você ver essa evolução. Mas eu acho que vai dar Estados Unidos hoje. Também. E é interessante pra gente ver se ele vai manter aquele nível. Exatamente. É isso, eu acho que também dá Estados Unidos, mas o interessante é a gente ver se os Estados Unidos realmente está jogando aquela bola toda ou foi um jogo atípico. Sim, né? Sim. E aí teremos também um jogo interessante, esse sim, muito interessante pra gente acompanhar, Tibério, pouco antes do jogo do Brasil, Escócia e Marrocos, que vai decidir se a Escócia vai embalar de vez na liderança, com 2 vitórias seguidas, ou o Marrocos vai embolar de vez, porque pode o Marrocos ganhar também, embola ali na primeira posição. Se o Brasil ganhar, vai ficar as 3 seleções emboladas e vai tudo ser decidido na última rodada. E pode acontecer do Marrocos, né, do jogo terminar em empate, que seria talvez um cenário positivo para a seleção brasileira, se a seleção brasileira conseguir uma grande vitória. Seria o melhor cenário, um empate entre Marrocos e Escócia, seria o melhor cenário para a seleção brasileira, com a vitória da seleção brasileira com saldo de gols muito alto, porque depois a gente teria um jogo de 6 pontos para a gente decidir e uma eventual vitória ficar na primeira colocação do grupo. Mas é um jogo que existe a possibilidade da Escócia vencer, dado o jogo que teve contra o Haiti, só que a gente está falando da seleção haitiana, que já é uma seleção que sofre bastante mesmo em jogos, mesmo amistosos, já sofre bastante, principalmente contra a seleção brasileira, que a seleção das 3 vezes aí, dos 3 últimos jogos que jogou contra o Haiti, foi praticamente goleada, 7-0, 6-0 e 4-0, não foi isso? Então, quer dizer, a tendência é essa, e o Brasil, né, que é o próximo jogo que a gente vai comentar, inclusive, desse mesmo grupo daqui a pouquinho. Hoje eu tô adiantando você, Breno. Hoje eu tô te adiantando. É porque, Breno, assim, inclusive, você falou sobre isso, sobre essas goleadas históricas que o Brasil já aplicou para cima do Haiti durante toda a história dos confrontos. Recentemente a gente teve a entrevista que rendeu muito corte, né, a coletiva do Danilo. O Danilo, que pra mim, eu era um pouco contra a convocação dele, porque ele é reserva no Flamengo, então pra mim não faria sentido. Mas ele realmente tem algo ali que é diferente dos outros jogadores, que ele é muito honesto, né? Ele não foge das perguntas. Então, né, ele falou que foi vergonhoso a atuação da seleção brasileira, ele não fugiu das perguntas, ele falou que o Endrick é um craque, deveria ser utilizado, então ele não tem medo de falar o que tem que ser falado e, de fato, isso é a postura de um líder. E talvez por essa liderança e experiência, o Ancelotti, né, chamou ele, apesar de ser também, eu acho que ele atuando como jogador defensivo, é o que eu falei, se colocar ele na lateral, não é à toa que no último jogo, depois que ele entra no segundo tempo com o Fabinho, são eles dois que ajeitam o campo. O Danilo ajeita a área da direita, onde a gente estava com o Ibanez ali perdido, completamente perdido. O Danilo consegue consertar ali e o Fabinho conserta o meio de campo, né? Então o Danilo, né, ele fala justamente sobre isso. E foi a única parte, Tibério, que eu discordo dele, apesar dele ter sido realista, porque é o que vem acontecendo na Copa do Mundo, eu discordo um pouco dele. A única parte, que foi uma das melhores coletivas dos últimos tempos que eu já vi na seleção brasileira. E ele fala que ele não pode falar sobre goleada do Brasil, sobre goleada no Haiti, porque o futebol moderno não permite isso e tudo mais, e é aquela história, né, toda que a gente já conhece, mas eu discordo porque o Haiti é muito pequeno. A gente precisa disso, né? O Haiti é muito pequeno. A gente precisa desse resultado. E outra, a gente precisa dessa goleada. O Brasil precisa... O cara tem que entrar com sangue nos olhos. O Brasil precisa entrar hoje dentro de campo para golear o Haiti. Exatamente. Golear o Haiti. Para ser 4-0, 5-0, fora os ameaços. Exatamente. Né? Se o goleiro do Haiti tiver num bom dia, aí seja 4-0, 5-0. Mas o Brasil precisa entrar em campo, assim como a Alemanha entrou em campo, assim como os Estados Unidos entrou em campo, com a seleção ajustada pelo Ancelotti. Eu estou curioso para ver se ele conseguiu ajustar, mas de fato, Tibério, a gente precisa golear esse jogo. Precisa golear, porque é o seguinte, a tendência, existe essa grande possibilidade de Escócia acabar vencendo o Marrocos e eles acabar ficando com 6 pontos e a gente depois precisar do saldo de gols para ficar na primeira posição do nosso grupo.
Se a gente chegar, é o que a gente já simulou, é melhor a seleção brasileira estar na terceira posição, Só que ainda estar assim, entre os 8 melhores terceiros. Tudo é arriscado, Pois é. porque assim, se a gente passa de terceiro, a gente vai ter que torcer para tá entre as 8 melhores terceiros colocadas exatamente, ainda, né? tem isso ainda. A gente ainda tem que torcer para estar. Nossa, meu Deus do céu, então, ou seja, é praticamente a criação de um planeta, Cenário, né, com vida, porque tem que ser muito detalhes específicos ali para que isso dê certo, para que a gente possa cair na chave, que seja a chave realmente mais fácil. Então a seleção Mas brasileira segundo lugar, tem que de entrar fato, com a ideia de querer vencer de goleada. É primeiro lugar, mas é meu. respeito, É primeiro lugar. respeito. Cara, é o seguinte, a gente está em Copa do Mundo. A gente está em Copa do Mundo. A gente tem que jogar para vencer e vencer bem. Dessa vez é isso que a gente tem que ter. Então, sim, Escócia e Marrocos. Sem clubismo, vai empatar, e sem clubismo, seleção vai ser 7-0. Eu tô falando que vai ser 4, agora já aumentei só 7-0 com 6 gols do Endrick. com 6 gols do Hendrick. No segundo tempo. E um do Neymar que nem foi pro jogo. Vai ser gol de pensamento. Ele vai chegar lá e vai bater o pênalti, igual a Kings League. Ele vai entrar, vai largar a muleta e vai. Vai bater o peito e vai embora. Vai ser isso. Mas é isso, Tibério. Não tem pra onde fugir. A gente tá brincando aqui, mas querendo ou não. Precisa. Precisa. Né? A gente tem que torcer realmente por um empate, tem que secar aqui bastante esse jogo, vai ter que secar as duas seleções, né? E de fato torcer pro Brasil conseguir uma grande vitória pra cima do Haiti e pegar essa primeira colocação do grupo, porque passar em segundo lugar vai ser muito complicado. Muito difícil. E se passar em segundo lugar, amigo, cai desse lado daqui da chave. E caindo desse lado daqui da chave, vai pegar a França, Nossa, vai pegar a Espanha, vai se complicar, porque Deus vai ser me difícil. livre, cara. Deus nos livre. Entendeu? Porque pelo menos se cai pra essa parte aqui, vão ter seleções mais acessíveis. Porque a Argentina, se a gente pega uma Argentina, é clássico. Nas oitavas, nos 16 avos ali e nas oitavas, vamos pegar provavelmente uma Holanda e um Japão. Que já vai né? ser jogos difíceis. Já vão ser jogos difíceis. Pro nosso nível hoje? Exatamente. Já vão ser jogos difíceis. Então, assim, é melhor a gente pegar esse caminho porque a gente consegue uma construção, né? E de pouquinho em pouquinho, aí pode pegar a Inglaterra. E a Inglaterra, querendo ou não, mesmo a gente sabendo que tem muita qualidade, é uma seleção que normalmente pipoca, né? E a seleção brasileira pode usar esse jogo como, né, autoestima para ganhar mais confiança. Depois pode pegar um argentino em Portugal. A gente viu o quanto que Portugal tá bagunçado. A gente viu que a Argentina, mesmo ganhando muito bem, tem fraqueza. Se conseguir armar um esquema tático para anular o Messi, né, e conseguir fazer nossos atacantes jogarem, a gente tem tudo para conseguir, né, uma vitória. Agora, cair do outro lado fica difícil. Você pegar uma França do jeito que tá. Não tem condições. Não tem condições de pegar o outro lado da chave. Tem que passar em primeiro, então tem que golear nesse jogo e é isso aí. Ah, mas tem que respeitar. Realmente, a gente vai respeitar. A gente vai fazer 7 gols com respeito ao Haiti. E isso é jogar com respeito, Tibério. Concordo com você. A gente volta daqui a pouquinho. Fica aí no seu sofá, viu? Pra falar de escalação da seleção brasileira. Eu já não gostei muito. Eu acho que o Tibério também não vai gostar, não, viu? E também vamos dar uma olhadinha aí a mais nesse grupo do Brasil. A gente volta já.
Estamos de vuelta, Tibério. Em La Arriba. Pelota, ó, aqui, La Pelota Invisível. La Pelota. Rapaz, você é patati e patatá do esporte mesmo. Joga na tela pra gente aqui a possível escalação. Tibério, quero ver se você vai gostar, porque eu não gostei muito não, viu? Parece que o Ancelotti ele vai seguir insistindo nos 4 atacantes, né? Se bem que contra o Haiti pode ser que dê certo, mas eu não acho que essa... A gente pode colocar na tela já? Isso, obrigado. Aí, ó, ele vai manter o Rafinha, tá? Diga-se de passagem. Esse aqui eu já sabia que ele ia manter o Rafinha. Vai colocar o Matheus Cunha, aparentemente, no lugar do Paquetá. O Cunha que faz essa função também muito bem, né? No Manchester United. Mas eu ainda prefiro o Paquetá. Colocou o Danilo no lugar do Ibanez, que fez uma partida trágica, né? Contra Marrocos. Casemiro foi mantido também. Eu colocaria já o Fabinho para testar, né, já que o Fabinho entrou no último jogo e conseguiu arrumar a casinha. E colocou o Luiz Henrique, que eu acho que vai ser... Eu acho que a seleção brasileira com o Luiz Henrique, Tibério, ganha mais uma válvula de escape, né? Porque a gente tem essa válvula de escape que é o Vinícius Júnior por aqui, que ele é muito agudo, e o Luiz Henrique é a mesma característica do Vinícius. É velocidade, corta pro meio e chuta, vai para cima e cruza. Então eu acho que a gente ganha, né, mais velocidade nas pontas, mas ao mesmo tempo, né, ele vai com esses 2 atacantes aqui, sendo um deles o Rafinha. Espero que o Rafinha consiga desempenhar pelo menos. Né? E cadê o Hendrick? O Hendrick, ele ficou estressado, viu, com as perguntas que normalmente eu vi por aí, né? Os jornalistas que perguntaram pro Ancelotti, né? Por que o Hendrick não entrava? Porque ele falou na coletiva que é um jogador extraordinário. E a pergunta do nosso querido PVC, né, histórico, né, do jornalismo, o PVC falou, e por que esse jogador extraordinário não entra em campo? Né? E aí pergunta que não dá pra entender. E o Ancelotti falou que vai usá-lo no momento certo. E ele sabe a hora de usar o Hendrick. Espero que ele esteja sabendo o que ele tá fazendo, né? Sabe tanto que tá botando o Rafinha. E eu acho que ele não vai abrir mão no Rafinha, que seria um perigo. Mas, né, vamos ver, vai que o Rafinha vira um Rivaldo nessa Copa do Mundo, não sei, né? Não vai porque já mostrou que não vai. Agora, Danilo pra mim foi uma boa escolha. Ai meu Deus, era pra estar o Hendrick ali no lugar do Luiz Henrique, tá? É só isso que eu tenho pra dizer. De mudanças é isso. Eu acho que ele poderia até manter o Luiz Henrique, mas poderia colocar o Hendrick no lugar do Rafinha. Eu concordo também, é uma boa. Eu ainda acho que o meio de campo precisa ser mais bem povoado, cara. Então talvez se a gente fosse para um 4-4-2 ali, colocando Vini Júnior e Hendrick, povoando um pouco mais esse meio de campo, fazendo um 4-4-2 mais ofensivo, jogando, por exemplo, que seja o Matheus Cunha um pouco mais à frente ali, ou mas sabe que fosse qual o Paquetá, mas tá tudo certo. Qual é o medo também. É porque a gente discorda muito, eu e você, a gente tem a mesma opinião, a gente discorda dessa escalação 4 atacantes. E com o meio campo, com 2 volantes ali. Tá certo. Sabe o que eu acho? O meu medo é porque hoje é contra o Haiti, então o meu medo é a seleção golear e o Ancelotti achar que essa é a escalação para manter até o resto da Copa. E não vai ser, porque se a gente pega uma França, se a gente pega uma Argentina, meu irmão, se o Messi, inspirado daquele jeito que ele estava no último jogo, ele pega aqui, ó, vindo daqui, cortando, com essa defesa que a gente sabe que se bagunça, que tem pouca estrutura defensiva, acabou pra gente. Tá uma tristeza, cara. O que vai ser de Avenida Mbappé aqui não vai ser brincadeira também nessa defesa aqui, esquece. A gente nem chega lá, né? Porque a gente só pegaria a França na possível final, se o Brasil passar em primeiro. Pois é, não, ainda tem isso. Ainda tem isso, né? Complicado. Eu de verdade, bom, tudo bem, já que é um jogo contra o Haiti e a certeza de uma vitória um pouco mais... O meu medo é ele querer manter. Longa? Meu medo é ele querer manter. Achar que essa deu certo, é isso e vamos manter. Pois é, porque aí não era o caso de botar o Hendrick nesse jogo, então? Pois é, já que é esse jogo? Já que é jogo pra aliviar... pra aliviar mesmo? Então, bota o Hendrick. E aí ele vai colocar o Hendrick no segundo tempo, sabe-se lá a que altura, né? Porque normalmente vai o Hendrick... colocar ele com 5 minutos. O Hendrick tá acostumado com isso, inclusive. Praticamente a carreira toda com o técnico lá chegando nele falando, ó, vai lá, em 15 minutos resolve, vai lá, em 10 minutos resolve. Né? Parece até que é pra queimar o jogador, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Só que o Hendrick, ele é tão iluminado, ele é tão bom, que ele entra em 10 minutos, em 5 minutos, ele consegue fazer alguma coisa. Posso te falar, se ele botar o Hendrick com 15 minutos, o Hendrick jogar muito, eu quero ver ele aguentar as perguntas depois. Eu acho que ele talvez seja o medo dele. Ele vai ficar aqui, ó. Só aqui, ó. Na cocidinha de cabeça dele. Se ele for nervoso com a última, se ele ficar com essa aqui, é absurdo. E assim, eu não quero falar mal da nossa classe, não. Mas a gente também, quando precisa também, a gente é porreta também. A gente é ferrenho. Somente quando tem que reclamar com o técnico, jogador, esse tipo de coisa. A gente é meio chato. Então mas ele vai ter que aguentar. Eu torço pra que o Hendrick entre e jogue bem. E tenha pelo menos uns 30 minutos ali pra poder jogar.
que é muito pouco, ao meu ver, para um jogador da qualidade do Endrick, que já mostrou... Não, é verdade que o Endrick já mostrou na seleção, gente. É porque eu não consigo entender como que as pessoas assim, a comissão técnica da seleção, não só o Ancelotti, mas todos os técnicos que passaram desde a Copa de 2022, desde que o Endrick foi convocado, na verdade, porque desde que o Endrick foi convocado, ô Tibério, ele ficou maior na seleção brasileira do que o Rafinha, ele ficou maior na seleção brasileira do que o Vinícius Júnior, ele ficou maior na seleção brasileira do que o Matheus Cunha, do que o Luiz Henrique, do que todo mundo. Virou o Dinturic do Pelé. Porque o cara, literalmente, porque ele entra em todos os jogos. Meu Deus, o Endrick entrou, gente. Eu acho que o último jogador a fazer gol contra a Espanha e a Inglaterra foi o Neymar. Depois disso aí, a gente nunca mais. Então, o Endrick consegue entrar e fazer uma coisa que nenhum desses jogadores que vocês estão vendo aqui teve culhão pra fazer. Inclusive, o Vinícius Júnior não jogou bem contra a Espanha, não jogou bem contra a Inglaterra, o Rafinha também não. O que mais jogou ali foi o Rodrigo, conseguiu fazer um golzinho também, que tá fora da Copa. Mas o Endrick entrou nos 2 jogos e conseguiu decidir. E depois decidiu mais jogos importantes. Decidiu agora contra o Egito também, a seleção precisando de um gol, se deu empatar. Né? Então, pelo amor de Deus, eu não consigo entender, Tibério, como que as pessoas não conseguem enxergar que o cara precisa ser, né, titular da seleção brasileira. Ratinho, solta a vinheta do Ratinho, porque Rapaz, o Brenner está chateado. Tô demais, pai. Demais. Dito isso, 7-0. 7-0. Mas tem que ser 7-0. Tem que ser pelo menos Dito 4. isso, 91, já 91 minutos, e o Tibério me ligando porque está 0-0, Brasil e Nossa, Haiti. caramba, se isso acontecer, meu irmão, aí esquece. É loucura. Aí esquece. É loucura. Se tiver 0-0 um jogo desse, um jogo importante como esse, se a gente chegar a empatar num jogo como esse, Acabou. você pode abandonar a Copa do Mundo, você pode abandonar qualquer possibilidade, qualquer clubismo, porque a gente aqui, a gente sabe das dificuldades da seleção e a gente sabe que a seleção ela pode empatar. Essa que é a tristeza. Essa é a tristeza, Existe né? essa possibilidade. Porque, cara, se o Haiti joga com a vontade que jogou e fechadinho, igual jogou contra a Escócia, igual jogou agora recentemente no amistoso preparatório para a Copa e meteu um 4-0, Tibério, é muito capaz, né? Se o Brasil tiver o mesmo jogo que fez contra Marrocos, é empate ou é vitória do Haiti. É loucura isso. Essa é a tristeza. A gente sabe que existe essa possibilidade. A gente tá dando uma de clubista aqui, mas a gente tá com um pouquinho de medo. Então, É loucura isso. O Pelé deve estar se revirando no túmulo, Demais, Tibério. Porque ele demais. os brasileiros estão com medo do Haiti. demais. Inclusive, eu vou assistir na casa da minha mãe, pois, mãe, estou com medo do Haiti. Posso dormir com você? E você sabe o que é interessante? É porque se o Endrick ele é a Dinturic do Pelé, como o pessoal tem falado nas redes sociais, eu acho que essa raposa de 9 caudas vai acabar saindo dele, porque a situação tá complicada. Pelo amor de Deus, seleção brasileira 4-0 hoje, não tem condições. É isso, só jogar a tela aqui só pra gente dar uma passada rapidinho aqui, que a gente já tem que terminar, né? Aqui, segue só para o pessoal lembrar, pessoal de casa. Escócia está em primeiro lugar com a vitória apertadinha por 1-0. Marrocos e Brasil empatados em segundo lugar. O Brasil é terceiro, mas aqui estão empatados em segundo lugar, essa é a verdade. E Haiti em último lugar com a derrota. Então, hoje não tem outro cenário, né, Tibério? Não, é não vitória tem. do Brasil. É vitória. 3-0 pra cima, colocar 3-0 pra cima. E Escócia e Marrocos torcer pra empatar. Empatar. Seca esse jogo aqui e o nosso aqui a gente ganha. Porque, meu amigo, goleada. vai ser um caos. Se Marrocos vence da Escócia e aí os dois ficam em primeiro lugar e o Brasil empata, é loucura. Nossa. Vai ficar tudo pra última rodada, é isso. Que medo. Obrigado, meu querido. Valeu. Tô com Segunda-feira medo, estaremos aqui, espero com boas notícias e com ânimo pra quarta-feira. Vamos, seleção, vamos rumo ao Hexa. Alô, Brasil.